que entrou depois aí, que eu mandei. Boa tarde a todo mundo. E bom, Boa tarde, Matheus. Jaiana, beleza? Já e você? Beleza também. Enfim, vamos falar um pouco sobre o que vai ser a aula hoje. Boa tarde, Igor, tudo bem? Bom, vai ser quase que uma continuação da aula passada, só que hoje nós vamos falar especificamente do Platão, né? Ixi, deu um picozinho aí. Pelo menos para mim apareceu que eu perdi a conexão por alguns segundos, mas acho que voltou já, né? Enfim, todos de novo. Vocês me escutam, pessoal? Beleza. Estamos escutando, Matheus. Ah, tá. Porque apareceu pra mim, assim, você perdeu a conexão, só que aí depois sumiu rapidamente, assim, deve ter tido um picozinho, enfim. Bom, vamos torcer para que seja só esse, mas vamos dar continuidade. Qualquer coisa, Gabriel, já te mandei os slides lá, e, enfim, mas bora. A aula vai ser, então, uma continuação, né, do processo que a gente já estava criando, do pensamento de que na semana passada a gente estudou sobre a figura do Sócrates, e dessa vez nós vamos estudar especificamente sobre o filósofo Platão. Mas é bom, pessoal, lembrar também que Sócrates não escreveu nada, né? Foi uma coisa que eu falei muitas vezes aí na última aula. Então é bom pensar que as coisas que a gente tem sobre Sócrates, a maioria das fontes são as fontes que o Platão escreveu, que era discípulo de Sócrates. Então, o Platão, por sua vez, ele também escrevia em diálogos, também não, né? Porque o Sócrates não escreveu, mas ele utilizava o método do diálogo. Assim como Sócrates ia para a rua e dialogava com os jovens, ia para as praças, conversava com os jovens, o Platão escrevia isso e ele escrevia personagens em sua escrita onde eles dialogavam uns com os outros. Então, o método de escrita do Platão é os diálogos, que é o que a gente chama da metodologia dialética, que a gente estudou na última aula, né? Que é essa dialética socrática platônica. Então, assim como as coisas que a gente sabe sobre Sócrates, muitos vieram pelo Platão, as coisas que a gente sabe sobre Platão também, muitos vieram do pensamento de Sócrates, porque a partir do momento que Platão escreve em diálogos, a maioria dos personagens, né, o personagem principal da maioria das obras do Platão é Sócrates. Então, acaba que meio que se confunde esses dois personagens históricos aí, Sócrates e Platão, né? Porque a gente entende o pensamento de Platão através do personagem de Sócrates e entende Sócrates através da escrita de Platão. Então vocês vão ver que tem muita confluência nos pensamentos, mas eu separei aí alguns slides, vou estar apresentando agora, para mostrar, enfim, as ideias que são mais específicas do filósofo Platão mesmo, de que os historiadores conseguem tirar como uma diferenciação de que o Platão levou para frente e o que na verdade era só Sócrates, né? Porque tem muito estudo na filosofia sobre isso, né? O que é Sócrates, o que é Platão, como é que diferencia um ao outro. Enfim, nós vamos ver muito bem isso aí. Vou tentar apresentar aí agora. Tá rolando? Eu já tô vendo a minha tela aqui. Aí não tô vendo vocês, se alguém podendo dar Está um toque. apresentando. Beleza, ótimo, ótimo, galera. Então, bom, vocês já viram aí, a aula hoje é sobre Platão, né? E vamos dar procedimento aqui. Bom, pessoal, eu já expliquei isso nas últimas aulas, mas só relembrando, acaba que esses últimos slides que eu estou fazendo, eles estão tendo muita escrita, né? Eu escrevo muitas coisas. E eu mudei, né, meio que a minha metodologia. Antes eu estava querendo escrever menos, para vocês absorverem mais, para eu conseguir falar, mas vocês não ficarem só lendo as coisas. Mas dada a nossa, né, aula à distância, EAD, assim, acaba que fica difícil, porque se eu tiver alguns problemas de conexão, eu prefiro que eu mande o material para vocês, né, lá pelo, pela plataforma que a gente tem, o Classroom, e vocês leiam os slides por conta própria, vocês conseguirem estudar o que talvez eu não consiga dar da mesma forma, porque o tempo já é muito pequeno, né, já são 40 minutinhos só, e aí foi muito apertado, com problema de conexão, eu fico meio com medo, eu prefiro dar para vocês slides, que é mais ou menos o que eu preparei para a aula. Mas enfim, bora lá. Eu vou sempre começar com essa figura histórica, te apresentar a filosofia mesmo, dar meio que uma contextualizada no que foi a pessoa, né? Porque através de todo filósofo teve uma pessoa também, né? Evidente. E Platão nasceu em Atenas, é bom lembrar, né, que os primeiros, os pré-socráticos que a gente chamava,
eles vinham geralmente de cidades que não eram da Grécia, né, que foi dessa expansão grega da Grécia Antiga, que hoje não é mais a Grécia, que hoje é a Itália, hoje é a Turquia, mas aí depois meio que se concentrou mesmo em Atenas, que é onde estava, enfim, fervendo todas essas ideias filosóficas, né? Então foi de onde veio Sócrates, de onde vem Platão também. Então Platão nasceu em Atenas e é muito importante lembrar que ele nasceu de uma família aristocrata. Era uma família com um bom poder aquisitivo na época, assim. E isso talvez seja fundamental para a gente entender quais são as opiniões políticas de Platão, né? Platão, assim como Sócrates também, ele era um defensor da aristocracia, ou seja, ele criticava a democracia. Que é bom lembrar que em Atenas, na época, existia democracia, era uma democracia diferente da que a gente vive hoje, era uma democracia direta, onde todos participavam, mas era uma democracia, de toda forma, né? Não era representativa, eles não votavam, né, no representante deles. Eles meio que tinham o poder da opinião, né, que a gente não tem. A gente não pode chegar e falar, não, eu quero que seja isso. A gente escolhe quem vai representar a gente para que, assim, eles tenham opinião, enfim, a gente espera que a opinião deles represente, né, as nossas vontades políticas, que faz muito Matheus, tempo, a gente sabe, né? Pode falar, Ana. tipo assim, quando eu li sobre Platão, que ele era da elite, eu meio que estranhei ele ser discípulo de Sócrates, porque eu imaginava que a elite tinha pensamentos diferentes, né? Aí eu fiquei meio assim, como pode? Bom, boa pergunta, assim. Não sei se tem muita relação mesmo, assim, de verdade, porque essa questão histórica, assim, eu não vou saber te responder, sabe, Ana? Se, por exemplo, se a elite daquela época na Grécia Antiga tinha um pensamento muito diferente, né, de Sócrates, que de fato não era da elite, assim, sabe? Mas, bom, de qualquer forma, sendo ele uma exceção, ou a elite da época realmente pensava dessa forma, ele foi um seguidor de Sócrates, né? De alguma forma, isso fez com que eles seguissem os caminhos. Mas é bom lembrar também que, bom, naquela época o pessoal, independente da classe, né, eles se reuniam nas praças para conversar, e Sócrates conversava com gente de todo tipo, né, assim. E, bom, e talvez numa dessas ele poderia ter conhecido o Platão, né, feito dele seu discípulo. Então, eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. Platão também foi um cara que viajou muito para muitos lugares, ele conheceu diversas culturas, talvez ele tenha tido um interesse diferente do que a aristocracia da época tinha, assim. Mas, enfim, eu acredito que tenha sido, de fato, uma exceção, assim, até pela própria filosofia deles, de falar que a maioria das pessoas não valoriza o pensamento racional, só a opinião, né, como a gente vai ver aqui. Enfim, bom, dando prosseguimento, uma curiosidade é que Platão, na verdade, é um apelido. Platão significa amplo, né, em grego antigo. Na verdade, o nome dele é Aristóteles. E, bom, a maioria das pessoas falam, isso não tem, na verdade, uma certeza histórica, mas eles falam que o Platão tinha ombros, quadris largos, e por isso ele recebeu esse apelido de amplo, né? Platão, em grego. Enfim, ele foi discípulo de Sócrates, e ele começou a escrever depois que Sócrates morreu, e aí ele quis deixar o legado de Sócrates, que nunca tinha escrito nada, enfim, através de seus diálogos escritos, né? Ele fez o que Sócrates fazia na fala, né? Sócrates ia para a praça, dialogava com as pessoas, ele foi lá e escreveu diálogos e deixou registrado. Graças a Platão, hoje a gente sabe muito de Sócrates, porque se não fosse ele, a gente estava, né, fudido. Mas, enfim. E aí Platão, dando prosseguimento, ele criou uma escola que é considerada historicamente até uma das primeiras escolas de ensino superior, né? Mais ou menos o que deu, assim, origem às faculdades, assim, né? Não é uma origem direta, demorou muitos anos para, né, se criar as primeiras universidades, de fato, assim, né? Ou algumas faculdades separadas, né, que foram antes da universidade própria, mas, bom, ele criou uma escola de ensino superior, né, para pessoas que, enfim, saíam da educação, né, normal de Atenas e já iam direto ingressar numa educação que Platão ofereceu. Ficou conhecido como academia, e um desses discípulos foi justamente Aristóteles, né? Enfim, Platão, Aristóteles e Sócrates, provavelmente os três mais importantes filósofos de todos os tempos, né? Todos envolvidos nesse contexto de Atenas. Matheus, Pode falar. Guilherme perguntou aqui sobre os sofistas. Se você quiser responder ele. Vou abrir o chat aqui e ver a pergunta ali. Obrigado aí pela pergunta. Qual era o pensamento do pessoal que cobrava para passar seus conhecimentos que criticava os sofistas? Bom, o pensamento dos sofistas, aí, Gui, você está querendo saber sobre o pensamento filosófico deles mesmos, assim, o que eles pensavam sobre a filosofia?
ou sobre o que eles pensavam sobre Platão da aula de graça. Porque, assim, os sofistas, como a gente falou, né, eles estavam mais preocupados com a argumentação, né? Eles eram conhecidos como a palavra sofistas mesmo, né? Eles não se chamavam de sofistas, era meio que um termo chulo da época para falar em gente que estava preocupado, né, só com a retórica, né, com o argumento, com o debate. Isso, os mestres da retórica, exatamente. Né? Eles eram conhecidos por conseguir fazer com que qualquer tipo de opinião mesmo, né, por mais insensata que fosse, conseguisse convencer outra pessoa que ela estava correta. Né? Então, eles tinham um grande poder de convencimento. E teve um dos sofistas que também criou uma escola que bateu de frente com a escola de Platão. Assim. Então, eles também criavam educação, só que, como você bem falou, né? Enfim, eram quase rivais, né? Assim, a filosofia deles eram bem diferentes uma das outras. A família de Platão não achou ruim dele ter feito isso, mas também não vou poder te responder, assim, é uma questão muito específica histórica, né? Assim, não sei sobre a família de Platão. Bem que teve o tio-avô dele, Aristóteles, e achou ruim com ele, tô zoando, eu não sei, tô inventando. Não sei, de fato, não sei ninguém da família de Platão. Mas enfim, vamos continuar. Essas coisas muito específicas é foda, cara. Precisaria ter um estudo histórico muito embasado, assim, que eu admito que assim, eu teria que ficar, né, a vida inteira pesquisando sobre Platão para saber essas nuances familiares, enfim, trabalho mais histórico do que filosófico mesmo. Mas é uma curiosidade válida, assim, eu acho importante. Mas aí você peço perdão, Gui, que eu não sei dessas coisas de família, mas também não soube responder a Ana sobre se ele era um pensamento meio fora da curva, né, por ser aristocrata ou não, assim, já é uma base mais histórica, assim. Talvez os professores de história vão conseguir responder com mais propriedade, né, por estudarem a história da Grécia, às vezes vão saber melhor qual eram os hábitos da aristocracia da época, enfim. Mas vamos dar prosseguimento aí. Bom, então o discípulo mais importante é Aristóteles, e agora vamos partir para a filosofia de Platão mesmo, né? E ela ficou muito conhecida como uma teoria das ideias, né? E essa filosofia, bom, vamos lembrar também, né? É muito importante lembrar das áreas, né? Das grandes áreas da filosofia que foram colocadas nas 3 primeiras aulas de introdução que a gente fez, né? Antes de introduzir aos filósofos mesmo, né? A gente meio que tentou passar alguns conceitos que seriam importantes para a gente começar. Enfim, é bom lembrar que uma dessas áreas é a ontologia, né? Que é a área que explica o que existe, basicamente, né? Bom, a que cada filósofo atribui a existência, né? Assim, enfim, aí a gente vai conseguir entender melhor qual é essa opinião da ontologia de Platão a partir de agora, que a gente considera uma ontologia dualista, ou seja, ele acredita que existem 2 realidades. E quais são essas realidades? Né? A primeira realidade é a como a gente conhece mesmo, né? Que seria a realidade das nossas sensações, que é o que a gente vê, o que a gente escuta, enfim, o que a gente, através do tato, encosta, ou, né, sente o cheiro ou o gosto, né? Enfim, todas essas sensações, né? O mundo que a gente consegue perceber mesmo, né? A partir, né, das sensações ou impressões. Já um outro mundo que é imperceptível, né, pelas nossas sensações, que as nossas sensações não são capazes de perceber, é o mundo inteligível, né, que é o mundo das ideias, né, o famoso mundo das ideias. E, enfim, esse mundo das ideias, ele é considerado, pela diferença com o mundo sensível, que é o mundo eterno, é o mundo, enfim, onde as ideias de perfeição estão caracterizadas, porque é um mundo que nunca se altera, ao contrário do mundo material, né, que está sempre acontecendo as mais diversas alterações, né? Por exemplo, né, vamos supor, sei lá, eu tinha uma porta no meu quarto e a porta foi destruída e aí ela deixou de ser aquela porta, mas a ideia de porta no mundo das ideias continuou, porque a ideia de porta é eterna, né? A gente vai continuar concebendo no nosso intelecto aquela porta, né? Conseguir pensar. Só que a porta mesmo, como a gente percebia ela, já foi completamente destruída, o que mostra que o mundo material ele se transforma, né, o tempo inteiro, assim. E bom, é legal a gente relembrar os pré-socráticos,
Porque vamos lembrar, né, nos pré-socráticos que estavam preocupados em investigar a arqué das coisas, e vamos lembrar especificamente de duas pessoas que eram praticamente rivais também daquela época, né, que eram o Parmênides e o Heráclito. O Heráclito acreditava, enfim, que a arqué das coisas era mudança, que o mundo estava em constante mudança, né? Ele tem aquela famosa frase: não se banha no mesmo rio duas vezes, né? Porque você já é outra pessoa quando vai se banhar pela segunda vez. Então, o Platão, ele meio que junta essas duas ideias, porque o Parmênides, ele acreditava que o mundo era permanente, que não existia mudança, né? Que tudo era da mesma forma sempre, a porta nunca vai deixar de ser porta, porque ele sempre vai ter aquela ideia de porta. E o Platão, ele junta essas duas ideias. Ele fala assim, não, na verdade, as mudanças que o Heráclito fala são as mudanças do mundo sensível, que as nossas sensações percebem. E as coisas eternas que o Parmênides fala, esse é o mundo das ideias, que é o mundo que não se altera, que é o mundo eterno, que é o mundo perfeito, enfim, que a porta vai continuar sendo aquela porta perfeita, né? Nunca vai ser destruída. Entende? Então, o Platão faz essa distinção e essa é a ontologia dele, né? São duas realidades. E existiu, em algum momento, né, no primeiro momento, uma terceira realidade, que já não existe mais, foi a realidade que gerou tudo, né? Foi a causa, que criou o mundo, né? Que o Platão chama de demiurgo, que é uma palavra em grego que é para aquele que faz, o que constrói, né? O que construiu o mundo, o que criou o mundo mesmo, né? Enfim, o mundo sensível da forma que a gente hoje concebe, né? Enfim, os objetos, a porta, né? Estou dando um exemplo, tudo da forma que nós conseguimos perceber pelas nossas sensações. Bom, Matheus, em continuidade, aí nós vamos agora para a epistemologia. Tá bom, pode falar, Gabs. só um comentário que eu acho importante, uma observação. Para a gente não confundir as coisas, é importante a gente não entender mundo como uma concepção espacial, viu, galera? O Platão, aí, quando ele fala sobre mundo sensível e mundo inteligível, não é que existe um mundo separado que está em outro lugar e o mundo sensível em outro lugar. Na verdade, essa concepção a gente tem que entender ela como uma concepção mais intelectual, beleza? Então, não é que Platão é doido de falar que é um mundo específico que muda tudo e um mundo que não muda tudo, em sentido espacial, de espaço, não. É uma concepção mais intelectual. Então, não tem um lugar desse mundo. Então, é uma concepção intelectual que a gente tem que entender como um processo da sua teoria, e não algo, um mundo como se fosse um espaço específico. É bom essa observação para vocês também não confundirem as coisas. Totalmente, gente. Não é como se, né, tipo, a gente estivesse aqui e aí fosse de foguete, aí a partir de um ponto a gente chegasse no espaço, ponto, chegamos no mundo das ideias, onde tudo é perfeito. Não, o mundo das ideias, ele é concebido pelo nosso intelecto, né? Eu falei, o Gabs agora falou, né? Então acho que já dá para dar uma complementada melhor de entender mesmo, que é o que a gente, enfim, concebe enquanto porta na nossa ideia de porta, né? No exemplo da porta que eu estou dando aqui especificamente. Vamos lembrar, a porta foi destruída, a matéria da porta acabou. Então, no mundo sensível das sensações, a gente já não consegue mais ver aquela porta, não consegue mais sentir aquela porta, né? A gente não vai sentir a mesma porta, né? Vai sentir só, enfim, a porta destruída. Mas a ideia da porta que o nosso intelecto concebe vai continuar eterna, a mesma. Enfim, é mais ou menos nesse sentido, pessoal. Bom, dando prosseguimento aqui, vamos para a epistemologia de Platão, que é uma outra área do conhecimento, também conhecido como a teoria do conhecimento, ou seja, como que o Platão acredita que a gente consegue chegar no conhecimento, né? Como que a gente vai conseguir, enfim, chegar ao que ele chama de verdade, né? O que ele chama de episteme, que é o conhecimento verdadeiro para Platão, e para Sócrates também, né? Como eu falei na última aula. Bom, eu separei em três partes. Primeiro, o método, né? O método de Platão é o mesmo de Sócrates, ele vai continuar com o método dialético. A grande diferença, como eu falei, é que o Sócrates não escrevia, ele ia para trás e dialogava, e fazia o método dialético ao vivo, né? O Platão não, ele inventava os personagens dele, através dos personagens tinha os diálogos, e nesses diálogos era construído pelos personagens esse método dialético. É bom lembrar o que esse método é, né? Bom, primeiro a pessoa emite uma opinião, que é aquela tese dela, e aí, enfim, quem está confrontando ele através do diálogo tenta fazer uma crítica a essa tese, né? Para que, assim, através das críticas, né? Através de tentar mostrar que aquele sujeito não sabe do que ele está falando, que aquela opinião está errada, a opinião seja bombardeada, né?
as críticas possíveis para que molde até que se chegue na verdade, né, no conhecimento verdadeiro mesmo, assim, que a partir do momento que ele vai respondendo aquelas críticas, a opinião vai ficando mais forte e ele vai ascendendo para uma ideia de verdade mesmo, né, que seria o mundo das ideias, onde está, enfim, as verdades, né, estão no mundo das ideias mesmo. Então, bom, se eu falo, enfim, para o Gabriel uma opinião que eu não tenho certeza, né, bom, sei lá, eu acho que chocolate é a melhor comida do mundo, né? Enfim, é uma opinião, né? Não carrega uma verdade, né? Assim, não é uma verdade universal do mundo das ideias. O Gabriel podia chegar para mim e perguntar por quê, né? Isso já seria um primeiro, né, tentativa de crítica para ver se a minha opinião consegue ser fundamentada, sustentada. E a partir do momento que eu levanto esses argumentos, a gente vai chegando, né, construindo um debate para com que chegue nas ideias verdadeiras mesmo, né? Para que consiga chegar nesse mundo das ideias, onde as ideias são perfeitas, verdadeiras e imutáveis, né? E não são apenas opiniões que a gente, né, chega através só de percepções. Eu vi isso, eu senti isso, né? No caso do chocolate, a partir do paladar mesmo, né? Eu senti o gosto disso e achei melhor. Mas, bom, no mundo das ideias, as ideias são perfeitas e verdadeiras, a gente tem que chegar até lá, né? Enfim, bom, e aí, bom, os outros dois tópicos que eu coloquei são, né, como é feito esse método, né? Começa com a opinião, né, que é no grego a palavra doxa, né? Bom, Gabriel, eu estou só no slide aqui, você pode até escrever aí para os meninos no chat, por favor, né? Porque eu acho que é um termo importante, né? Muito utilizado, né? Doxa para opinião, enfim, é o termo grego para opinião mesmo. E essa opinião, né, não está fortificada, não tem fundamento. É bom lembrar do Sócrates também, igual eu falei na última aula, dos pais do Sócrates mesmo, né? Enfim, o pai e a mãe dele era parteira, né? Então esse processo dialético, né, o Sócrates chama de dar à luz as ideias, né? Assim como a mãe dele dava à luz as crianças, né? E o pai era um escultor, né? Então esse processo meio de esculpir a opinião até com que se chegue à ideia verdadeira mesmo. Bom, a partir do momento que se passa por esse método, a gente chega no conhecimento, né? E esse conhecimento verdadeiro, ele é o que está presente no mundo das ideias. Enfim, então, para o Platão, para se chegar no conhecimento verdadeiro, tem que se passar por esse método dialético do diálogo, onde uma pessoa vai confrontando a outra até se chegar nas ideias verdadeiras. E para isso, é preciso ter amor ao conhecimento verdadeiro, que seria filosofia. Vamos lembrar, filosofia, né? Sofia vem de conhecimento em grego, filo, né? Amor mesmo, assim, não no sentido amoroso, mas tipo, vontade de conhecer, né? Filosofia. Enfim, aí não só ter amor às opiniões, né? Eu gosto de falar as minhas opiniões, mas não gosto de embasar. Não, tem que gostar de ir até o fim, né? Do método, né? É meio chatinho, Platão e Sócrates, né? Insistência mesmo de chegar às ideias verdadeiras, né? Que era o que eles acreditavam, né? Enfim, como a teoria do conhecimento, essa é a epistemologia deles, né? Como chegar ao conhecimento. Bom, Matheus, a Ana fez um comentário interessante aqui, e só fazer um comentário sobre o comentário dela. Que ela falou que a dialética é uma palavra que tem vários sentidos, e é realmente isso, Ana. A gente tem que entender mesmo a dialética dentro do contexto da filosofia de Platão. Mas um comentário que é bacana também é que a dialética, essa concepção, ela vai aparecer a primeira vez com Platão. E ela vai ser ressignificada depois com o Aristóteles, com os estoicos e com Hegel, que são 4 concepções no geral que a gente tem. Estou tirando isso agora, até peguei aqui um dicionário para ver. São essas quatro circunstâncias em que ela pode se inscrever. Mas, em geral, em sentido geral, a gente pode caracterizar a dialética como oposição entre ideias. E num sentido geralzão, assim, né? Mas ela realmente pode mudar de sentido na medida do autor que vai teorizar ela, assim. Foi um bom comentário, né? Porque a filosofia trabalha muito com conceito, né? Então, a gente entender o contexto que o conceito está inserido é essencial para a gente entender melhor, né, o que a pessoa está falando, o filósofo está falando. Exatamente, assim, tem nem o que falar, falaram tudo mesmo. Quando a gente estudar, né, esses outros filósofos, vocês vão ver, né, como que o conceito de dialética muda, né? Mas enfim, estou falando, obviamente, sobre o conceito de dialética que é utilizado por Sócrates e Platão. Bom, então, dando prosseguimento, igual eu falei, esse texto imenso aqui,
pessoal, vocês não precisam ler agora, escrever, nada do tipo. Eu coloquei aqui porque eu vou disponibilizar esses slides depois e a título de curiosidade, se vocês quiserem ler para estudar, vai estar mais ou menos explicado o que é o mito da caverna de fato, mas eu vou explicar através das minhas palavras aqui, enfim. Bom, então, primeira coisa legal, né? O mito da caverna, no próprio nome já fala, né? Mito. Mas, e aí, muito do conhecimento filosófico que é passado nas escolas, né? Meio que coloca essa diferença entre mito e filosofia. Ah, o mito não é... O mito e filosofia são coisas diferentes, né? Que nunca se juntam. E aí tá bem o Platão, né? Provando o contrário através de um, né? Através de um mito para explicar a sua filosofia, né? Que é uma coisa que eu falei para vocês no começo das aulas, né? Então vocês vão lembrar aí que mito e filosofia muitas vezes podem sim estar juntos, né? Então o Platão ele usa essa alegoria, que é uma espécie de explicação, né? Ele representa através de uma história o que ele quer explicar, o mito da caverna, né? Então ele utiliza um pensamento mítico, um pensamento que não existe, né? Um pensamento sobrenatural para explicar qual é a filosofia dele. É aí que vocês vão ver. Então, o que é esse mito da caverna, né? Qual que é essa alegoria da caverna? Bom, então, o que se trata, né? Essa explicação, essa representação. É uma, né, história que o Platão conta de que existiam prisioneiros em uma caverna, eles estavam, né, acorrentados através de correntes, e, na verdade, assim, na história original de Platão, eles estavam gerações, né? Nasciam e morriam prisioneiros lá, e eles continuavam, né, naquela corrente onde eles não conseguiam nem mexer a cabeça. Eles tinham que ficar paralisados, com a cabeça presa, olhando para a parede, enfim, que eles estavam posicionados, né? E aquela parede era iluminada por um fogo baixo, assim, mas, enfim, não era totalmente escura a caverna, apesar de muito escura. E atrás deles, no fundo da caverna, tinha uma pequena luz que permitia com que as coisas que aconteciam do lado de fora da caverna fossem projetadas para a parede, ou seja, formassem uma sombra na parede. Então a única coisa que esses prisioneiros tinham noção era das sombras. Eles olhavam a sombra das pessoas, a sombra dos animais passando, a sombra dos objetos, e eles achavam que aquelas sombras eram a vida real, porque eles não, como eles nunca tinham tido, eles estavam lá desde que eles nasceram, né? Desde a infância deles, eles nunca tinham tido noção do mundo de fora, eles acreditavam que a sombra era a verdade. Então, quando eles escutavam o som das pessoas, dos animais falando, eles acreditavam que era o som que a sombra estava fazendo, porque só existia a sombra, não existiam as pessoas. Só que aí teve um desses prisioneiros que já estava muito puto já com a situação, falou assim, eu quero sair disso aqui, sabe? Estou cansado. E aí ele criou uma ferramenta onde ele conseguisse tirar as correntes. E aí ele se viu livre, né? Primeiro ele mexeu a cabeça, já sentiu dor, assim, né? Só de... Enfim, ele nunca tinha mexido a cabeça na vida, né? Então essa primeira dor dele de utilizar pela primeira vez a cabeça, né? E aí depois ele conseguiu se libertar e saiu da caverna. E aí, inicialmente, essa saída da caverna para ele causou muito incômodo, porque, primeiro, ele nunca tinha visto a luz de verdade, né? Era uma pequena iluminação só do fogo que existia na parede. Aquela luz que vinha do sol mesmo, ele nunca tinha presenciado, né? Então a luz, ela começou a cegar mesmo, assim, tipo assim, não deixou ele completamente cego, mas deixou ele com... ele mal conseguia ver, assim, né? Porque incomodava muito aquela luz, né? Aquela novidade da luz. Então, a primeira coisa que ele pensou foi assim, gente, o que é isso que eu estou vivendo? Será que o que eu acreditava ser o real não é mais? Ficou meio confuso, essa luz forte, ele quis voltar para a caverna, falou assim, não aguento mais, sabe, eu quero voltar. Só que ele persistiu, e nessa persistência ele se acostumou, e aí ele foi pensando, não, eu agora estou entendendo melhor as coisas, então essa aqui é a realidade, que a gente via eram só as sombras. E aí ele falou, que isso, não acredito nisso, eu nunca mais quero voltar para aquela caverna, ficar vendo só a sombra, agora que eu entendi o que é o mundo de verdade. Então, a partir disso, né, ele foi lá e pensou, não, agora eu abandonei a caverna. Só que num ato de solidariedade, ele falou assim, não, vou voltar uma única vez e vou contar para o pessoal, porque eles merecem saber qual foi a minha grande, né, experiência, a minha descoberta, que na verdade o que vocês viviam ali não era o real de fato, era apenas uma projeção, apenas uma sombra. E aí, a partir disso, ele volta para a caverna, só que a partir do momento que ele volta e conta para o pessoal ri dele, fala assim, não, você está inventando, isso é tudo mentira, é impossível, o real é a sombra mesmo. E aí ele insiste, o pessoal começa a ameaçar, não, cala a boca, para de falar isso, você está viajando, isso é tudo mentira, tal. E aí, bom, com grande frustração, mesmo assim ele continua
enfim, persiste na opinião dele, né, que na verdade já é fundamentada, né, que seria justamente, né, essa questão que a alegoria tenta trazer para explicar a filosofia de Platão, e ele tenta falar na esperança de que um ou dois ali, mesmo com o pessoal ameaçando e rindo, acredite e tente se libertar também. Então, enfim, essa alegoria é para explicar justamente o que o Platão acredita ser o papel do filósofo. O filósofo é aquela pessoa, enfim, que sai da caverna, sabe? Que vai ver as coisas não só como está lá o óbvio, né? A sombra só, mas se libertar e ver como as coisas são de fato. E como que as coisas são de fato? Para o Platão, esse seria o mundo das ideias, né? Você ir para o mundo das ideias ou você sair da caverna, né? Ir para as opiniões verdadeiras, né? Enquanto o pessoal que fica só nas sensações, né? Eles estão muito simplesmente no mundo sensível, né? Enfim, eles estão lá só vendo a sombra, só vendo a parede. Então esse seria o mito da caverna, pessoal. Bom, dando prosseguimento aí no que vai ser a última parte da aula, essa vai ser a filosofia política de Platão. Então, deixa eu só dar uma pausa aqui para ver se tem alguma coisa no chat. Pessoal, tá todo mundo vai no chat aqui. Eu dou essas pausas até porque eu fico meio com medo de eu ter caído e estar falando sozinho, assim, né? Que falar por muito tempo sozinho, assim, eu penso, será que eu tô falando? Ninguém tá escutando. Você tá aqui ainda. Não, eu sei, pois é, por isso que é bom voltar assim, até para ler o chat também. Bom, Carmen, desculpa, é sobre a letra, né? Como eu falei, bom, como tá, eu estou apresentando, a tela está pequena, mas eu vou disponibilizar para vocês o PDF dos slides, aí vai ficar maior, vai dar para vocês lerem, mas nesse primeiro momento nem era para ler mesmo, não, era só para eu explicar mesmo, assim, para depois, se vocês tiverem curiosidade, lerem por conta própria mesmo, assim, o que eu escrevi. Mas o filme Matrix foi exatamente inspirado no mito da caverna mesmo, assim, sabe? Foi uma inspiração, assim, já foi muito falado sobre isso, assim, sabe? Tipo, eles se inspiraram de verdade, assim, foi admitido, assim, né? Nem parece, não, assim, eles realmente se inspiraram na alegoria da caverna para fazer aquele filme, assim. Então é muito interessante, muito filosófico mesmo o filme Matrix. Recomendo aí para quem não viu, né? Bom, e agora a última parte, né, filosofia política de Platão. Bom, então eu separei em duas partes aí inicialmente. Primeiro vamos falar sobre o que Platão considera a alma, né? Bom, é bom lembrar que a essência do ser humano é a alma. A alma vem antes do corpo, né? A alma, bom, é aquilo que não se modifica. O corpo ele é passageiro, ele se modifica, a gente vai ficando mais velho, enfim, crescendo de criança para adulto, envelhecendo, né, criando marcas da idade, de fato, né? Mas a alma não, continua imortal da mesma maneira e até antes da gente, né, da alma entrar no corpo, ela já existia há muito tempo, pois ela é eterna mesmo. Então, Platão separa a alma em três partes, né? A alma concupiscente, que seria a alma que está no ventre, ou seja, ela está presente no corpo na região do ventre, que é ligada aos desejos carnais mesmo, né? Enfim, os desejos sexuais, a vontade, o prazer, não só sexuais, mas o prazer mesmo. Enfim, o prazer de você comer um chocolate gostoso, enfim, os desejos mesmo, né? Os desejos da carne. Enfim, a alma irascível, né? Que seria vinculada às paixões, né? Então, bom, para além desses desejos, né? Tipo, da vontade, no sentido mais instintivo mesmo, eu tenho a paixão pela própria filosofia mesmo, né? A paixão pelo conhecimento, então ligado mais ao paixão pela música, algo do tipo, assim, que eu acho que seria melhor traduzido como amor mesmo, porque paixão fica mais nesse sentido romântico, que não é isso exatamente, né? Mas no sentido de amorar, enfim. E a alma racional, que é o conhecimento mesmo, né? O racional está no peito. Bom, então, gente, desculpa, a alma irascível está no peito, esse aqui foi um erro do meu slide mesmo, a alma racional está na cabeça, gente. Enfim, né? A alma irascível seria o coração mesmo e o racional o cérebro, né? E, enfim, mas aí Platão, na política, ele acredita que a democracia não é o melhor das formas de se governar, como eu adiantei no começo da aula, né? Seria a aristocracia, ou seja, o governo dos melhores. Mas melhor, né, em quê? Porque muito do que se fala em aristocracia hoje em dia seria o governo dos mais ricos, né? Ou seja, melhor nesse sentido de obter mais riqueza, né? Mas
Para Platão não é nesse sentido, seria aristocracia no governo dos melhores, dos que conseguem equilibrar melhor as três formas de alma e, através desse equilíbrio, fazer com que a alma racional seja que hierarquicamente prepondere, ou seja com que ele consiga, através do racional, controlar as outras almas, né? Controlar as paixões e controlar os desejos, através da razão, através do conhecimento. Enfim, e quem conseguir fazer esse controle é quem deve governar. Por isso, ficou muito conhecido o que o Platão entende como filosofia política, como o governo do rei filósofo, porque justamente são os filósofos, né, os que têm essa alma mais racional, que conhecem o bem, que conhecem o mundo das ideias mesmo, né, o conceito da perfeição, da justiça, enfim. E aí, através desse equilíbrio, seriam os filósofos. Então, eu coloquei mais ou menos como funcionaria a aristocracia de Platão. Ele defende que todo mundo tem a mesma educação, ou seja, vão partir de um mesmo ponto. Só que aí, a partir do momento que essas crianças vão sendo educadas e elas vão crescendo, elas vão mostrando mais ou menos a aptidão que elas têm, né? Uns vão focar mais nos estudos e aí vão se destacar mais, e esses vão continuar estudando para que eles consigam exercer outros cargos, enquanto os que não vão ter tanta eficiência no estudo, eles vão parar de estudar e vão começar a ocupar os cargos, enfim, que seriam inferiores nessa aristocracia de Platão, né? Que não seria do melhor, né? E aí, quem conseguisse chegar até o final estudando seriam os filósofos, que seriam os governantes, seriam os que seriam responsáveis por exercer a política, né? Enfim, a política nesse contexto que Platão chama, né, de aristocracia do rei filósofo mesmo. E seriam os governantes, ou seja, são eles que conseguem fazer com que a alma racional predomine. Quem pare antes, aí ele divide em três classes, né? Dos governantes seria a melhor, e teria uma do meio, que seria dos guardiães, que conseguiriam fazer com que a alma irascível predomine, ou seja, que seja uma pessoa que a predominância esteja nas paixões mesmo. E esse, né, mais coração do que cérebro, ele seria mais importante para uma espécie de defesa, seriam soldados, né, quem fica lá, enfim, nas fronteiras da cidade para defender a cidade, eles conseguiriam fazer melhor essa função. Enquanto a alma concupiscente fosse predominante, ou seja, seria quem predomina os desejos carnais, seria a mais inferior, né, das classes, né, da aristocracia de Platão, seriam os artesãos, os agricultores, os criadores de animais, né, que, enfim, teriam o que o Platão acredita que sejam funções mais, né, que não precisem muito do conhecimento de fato, assim, né, que seriam mais simples na visão de Platão, não que eu concorde com isso, pelo contrário. Mas, enfim, Platão também acredita que precisa dessas três classes para que a política funcione, né? Então, enfim, precisa com que todo mundo esteja junto, né? Porque para Platão a política é um corpo único, né? Ou seja, é coletivo, precisa de ter pessoas que têm a alma mais racional, ter pessoas que têm a alma mais irascível e ter pessoas que têm uma alma mais concupiscente. Então, juntos eles vão formar esse corpo político. Então, não é no sentido assim, de valor, né? É melhor a alma racional. Não, mas é melhor para governar a alma racional, melhor para ser um soldado, um defensor, a alma irascível, e melhor para ser um produtor, a alma concupiscente. Então, essa seria a política do Platão. Enfim, vou parar de compartilhar aqui. Esse seria o que eu tenho para falar sobre Platão mesmo. Assim, gente, aí deu 3h41, né? Mais ou menos na quinta aí da aula mesmo. Vou ler aí o chat, mas, pessoal, muito obrigado pela aula, a apresentação foi essa. Quem tiver alguma dúvida e quiser